Professor, o senhor esteve conosco aqui em Campo Grande discutindo a questão de manejo de solo, a questão física do solo. E isso é um problema geral, não só no Mato Grosso do Sul, como de todo o Brasil agrícola. Qual é a recomendação que o senhor faz aos nossos produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul e do Brasil que estão nos assistindo? Bom, uma recomendação simples é difícil, né, porque é um tema bem complexo, o solo é complexo, a compactação do solo é bem complexa, mas o que eu poderia resumir um pouco do ponto de vista do agricultor e preocupado com a compactação, é muito importante ele ter um bom diagnóstico disso. Então ter um bom acompanhamento, ter um bom histórico de como está evoluindo a parte física do solo é muito importante. Tem as metodologias aí para avaliar isso, resistência à penetração é a mais conhecida pela facilidade, etc. Mas uma das coisas que a gente recomenda bastante é abrir uma trincheirinha. Então um enxadão abre, dá uma olhada no solo, na dureza, da consistência dos torrões, no tamanho dos torrões. Isso ajuda bastante a começar a entender como é que está o efeito da rotação de cultura, das plantas, né, como é o sistema radicular, como é que está trabalhando, etc. E isso vai criando um acervo, o agricultor ele vai compreendendo essa estrutura, se está piorando, se está melhorando, etc. Então a gente sempre sugere associar, fazer uma avaliação qualquer, mas também fazer uma avaliação do perfil e aí começa a compreender o solo, como é que ele se comporta, etc. Que é o que nós fizemos hoje no módulo lá da trincheira, né, na parte de fertilidade do solo, e a parte física disso foi nesse tom. Professor, aqui quando começou a exploração do Cerrado, você tinha aquele trabalho de agricultura convencional, lavrar, gradear, pé de pato, e infelizmente muita gente quebrou nesse modelo. Aí nós entramos na integração, já melhorou um pouco, já começou a melhorar a matéria orgânica no solo. Agora se fala muito numa agricultura que se envolva mais a natureza, que a gente veja na natureza como uma aliada. E como é que o senhor vê essa questão de matéria orgânica, a vida no solo, que são instrumentos importantes para você ter um solo mais saudável, tanto do ponto de vista físico como biológico? Então, na verdade, aí a gente tromba num outro aspecto bastante amplo também, que é justamente o conceito de fertilidade. Por muito tempo nós consideramos que fertilidade fosse disponibilidade de nutrientes. Faz uma análise química, você está analisando a fertilidade do solo. Não é tão simples. A fertilidade do solo é a capacidade que o solo tem de gerar vida. A planta é a vida que o solo tem capacidade de gerar, mas tem toda uma outra atividade biológica no solo que é fundamental e a planta é que nutre essa atividade biológica. Então, quanto maior a diversidade dessa atividade biológica no solo, mais fértil, maior vai ser a produtividade da planta, mais raiz ela vai desenvolver, quanto mais raiz, mais atividade biológica, e aí a coisa vai virando, né, um ciclo virtuoso, positivo, né, aumentando a fertilidade, aumenta a produção de planta, aumentando a produção de planta, aumenta a fertilidade. Porém, não é só ter uma planta produtiva, tem que ter uma variabilidade de plantas. Então a rotação de cultura é uma coisa muito importante, diversidade de planta é uma coisa muito importante, e aí o conceito do plantio direto, porque toda vez que eu preparo o solo, eu estou justamente destruindo tudo isso, eu estou destruindo essa atividade biológica, então estou destruindo a fertilidade, então não preparar solo, manter o solo coberto, com muita biomassa, 6, 8, 10, 12 toneladas de matéria seca por hectare, para fornecer matéria orgânica para o solo, que é comida para essa atividade biológica, e tem o aspecto aí de cimentação para proteger da compactação, etc., a matéria orgânica. Manter solo coberto, não preparar solo e rotação de cultura, muita diversidade de plantas, tudo isso favorece a fertilidade do solo, que vai levar a altas produtividades. Pegando o contexto que você se referiu, início da atividade aqui, o que se fez? Justamente ao contrário, agrediu muito o solo, caiu a fertilidade, chegou a degradação intensa do solo, baixa produtividade e a pessoa não tem capacidade financeira de se manter na atividade. Agora estamos revertendo tudo isso. Acabou a sustentabilidade. Naquele modelo, sim. Agora nós estamos chegando na sustentabilidade. Bom, senhor e a senhora que assistiram essas informações do professor, isso é muito importante, tanto do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Não existe um patrimônio maior do que o solo. Cuide bem dele, leve a sério essas regras que o professor falou. Obrigado, professor. Muito obrigado. E aí temos a Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação, que apoia todas essas atividades, apoia esse evento em Maracaju, trabalha com a Fundação MS para promover e divulgar o sistema plantio direto, que é a base
de toda essa potencialidade agrícola que nós temos e que o Mato Grosso do Sul está mostrando que tem sapiência para isso, tem potencial. Muito obrigado, professor.